Fala pessoal, muito boa tarde. A gente vai ver nessa aula 5 uma introdução, como se fosse uma preparação de terreno, porque virá na aula 6. Na aula 6 a gente vai começar a falar sobre energia potencial elétrica e sobre potencial elétrico. Só que para que a gente consiga fazer isso de uma maneira fluida, a gente precisa entender o que que é energia, o que que é a conservação de energia, o que é um trabalho, que a gente vai precisar usar muito essa definição para que a gente consiga entender as fórmulas de energia potencial e de potencial eletrostático. Então, tudo isso que a gente vai fazer agora na aula 5 não é diretamente relacionado com a matéria de vocês de eletrostática, mas é até um passo que o próprio livro que eu estou seguindo, que é o ICF2, o livro do próprio CCERG, do próprio CCERG, que eles fazem para poder tornar mais fluido o que vocês vão ver ali na frente sobre a energia potencial elétrica e potencial elétrico. Então, para que a gente chegue à conclusão sobre o que é a conservação de energia, primeiro a gente precisa entender o que é energia, e para que a gente entenda perfeitamente o que é energia, a gente tem que começar falando sobre o trabalho. Esse é o passo inicial. Tá, então eu vou falar sobre o trabalho, e quando a gente fala sobre trabalho, a gente sempre fala trabalho de uma força resultante. Então vamos começar do início. O que é uma força resultante? Lembrem, no início da física, a primeira coisa que a gente estuda geralmente é como as coisas se movem. Sem se perguntar o porquê as coisas estão se movendo, mas como as coisas se movem. Então a gente vai lá e estuda o que é velocidade, o que é aceleração, o que é um movimento uniforme, o que é um movimento uniformemente variado. E aí depois disso a gente entra nas tais leis de Newton. Então o segundo passo dentro da física é a gente estudar leis de Newton. E quando a gente estuda leis de Newton, a gente vê lá que tem a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, a segunda lei de Newton, que é a lei da força resultante, né, o princípio fundamental da dinâmica, e tem a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. O que a gente tem que se preparar aqui é para a segunda lei de Newton, que diz para a gente que uma força resultante é igual a massa vezes aceleração. Só que isso é muito mais do que uma fórmula. Ela carrega uma informação aqui muito importante que só foi percebida depois de séculos de física. Percebam, para que algo se mova, para que algo se mova, eu preciso que esse algo tenha velocidade. Só que quando eu faço força em algo, eu não gero essa velocidade, eu gero variação de velocidade. Então, por isso que isso é tão importante. Aristóteles pensava que aplicar força sobre algo gerava a velocidade. Então, para Aristóteles, essa noção de força poderia ser descrita como massa vezes velocidade. Mas aí vem Newton e diz para a gente não, que quando a gente age sobre algo, aplica força sobre alguma coisa, não é como se a gente estivesse fazendo única e simplesmente ela se movia. Porque eu posso ter um movimento sem que haja força. Eu posso ter um movimento uniforme. E é um movimento sem aceleração. Então eu tenho um movimento sem força. É um movimento uniforme. Mas aí quando eu aplico a força, esse movimento varia. Ou seja, eu gero aceleração. Por isso que a força a gente diz que é a massa vezes a aceleração. E o que, que seria a força resultante? A força resultante, ela não é nada mais, nada menos do que a soma de todas as forças aplicadas num corpo. Lembrando que força é vetorial. Então, se eu tenho uma força aplicada para a direita, sendo somada com uma força aplicada para a esquerda, na real, quando eu tratar isso de maneira escalar, a força aplicada para a direita tem que ter um sinal, enquanto a força aplicada para a esquerda tem que ter outro sinal. Por quê? Porque força é vetor, tá? Tem uma noção vetorial. Então vamos falar sobre o trabalho. O trabalho, ele acontece ou ele é posto quando eu analiso dois pontos diferentes de um corpo que está agindo ou sobre ele uma mesma força. Ou seja, quando eu analiso dois instantes de tempo, ou melhor dizendo, duas distâncias diferentes. O trabalho
é o cálculo da força interagindo com a distância percorrida. É a grandeza ligada ao movimento do objeto e também a força que faz esse objeto se movimentar. Trabalho para a gente, então, ele vai ser o trabalho, ele tem que ser a força que faz algo se movimentar por uma distância. Só que perceba comigo, o movimento desse corpo, ele ocorre para a direita. Ele corre totalmente na horizontal. Só que a força que foi aplicada é uma força que está na diagonal. Ou seja, eu posso decompor essa força a partir de um ângulo aqui com a horizontal. Eu posso decompor essa força a partir desse ângulo θ em duas formas. Eu posso achar aqui um f de x e eu posso achar aqui um f de y. São duas decomposições que geram essa força. Então, essa força na diagonal, ela é uma soma entre o que acontece na horizontal, mas o que acontece na vertical, uma soma vetorial, tá? Essa força resultante, ela não é nada mais, nada menos do que a força que foi aplicada na horizontal, mais a força que foi aplicada na vertical. Só que percebam comigo, qual é, de fato, a força, qual é das duas forças aqui, da vertical, horizontal, qual dessas duas forças de fato gera um movimento? Qual dessas duas forças de fato está na direção do movimento? O movimento está na horizontal. Então a força que de fato gera o movimento é a parte da força que está na horizontal. Então, uma maneira correta de falar sobre o trabalho seria falar que esse trabalho é igual a essa força Fx vezes a distância. E aí eu posso calcular quem é esse Fx. Como, Jonathan? Da seguinte forma, tá vendo que isso daqui forma uma espécie de triângulo? Olha só. Aqui eu teria a hipotenusa do triângulo, que seria a nossa força resultante. Aqui eu tenho um lado, um cateto, e aqui um triângulo sendo fechado. Aqui é o nosso f de x, aqui é o nosso ângulo. Opa! O f de x é exatamente o cateto adjacente. Logo, eu posso ligá-los a partir do cosseno de θ. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, passando a força lá para o outro lado, eu posso concluir que o f de x não é nada mais nada menos do que a força resultante vezes o cosseno de θ. Logo, eu posso vir aqui na nossa fórmula do trabalho e falar que esse trabalho não é nada mais nada menos do que força resultante vezes cosseno de θ vezes a distância. Reorganizando esse carinha, eu posso falar que o trabalho ele é igual a força resultante, o trabalho da força resultante é igual a força resultante vezes distância vezes o cosseno de θ. Bom, isso daqui dá para gente a fórmula geral do trabalho, tudo bem, pessoal? Só que aí eu tenho alguns tipos de trabalho, percebam. Aqui eu apliquei uma força qualquer a uma distância, a um ângulo qualquer. E eu acabei de perceber que nesse trabalho tem um cosseno de θ para que eu generalize. Só que eu tenho alguns tipos de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu posso analisar alguns cenários que têm ângulos específicos e analisar o que está acontecendo neles. Como, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo do trabalho motor. O que é o trabalho motor, pessoal? Não é nada mais, nada menos do que quando eu aplico uma força, F diretamente no sentido do movimento. Então imaginem que o cara está andando uma distância d, ele está andando na horizontal, para distância durante essa distância d, e a força dele está também completamente na horizontal. Então não há angulação entre a distância que esse cara está percorrendo e a força que esse cara tá sofrendo. O ângulo entre esses caras é um ângulo de 0 graus. Eles estão literalmente com a mesma angulação. Então, o trabalho motor ele vai ser
trabalho, que é igual a força vezes distância vezes o cosseno de θ. Só que θ é 0 graus. Só que o cosseno de 0 graus ele é 1. Opa, então o trabalho motor é o trabalho mais fácil de ser lembrado. Ele é simplesmente força vezes distância. Quando ele acontece? Quando a minha força está agindo exatamente na direção, no sentido da distância. Tudo bem, pessoal? Tem um outro trabalho que eu chamo de trabalho resistente, que aí, ó, trabalho resistente. O que vai ser o trabalho resistente? É a situação exatamente contrária. Imaginem que eu tenho um corpo que ele está tentando se deslocar para a direita. Ele está tentando se deslocar para a direita na horizontal. E aí ele se deslocou para a direita, né? Ele está se deslocando para cá, para a direita. Só que eu estou aplicando nesse corpo uma força para a esquerda. Então, opa, o seu vetor direção é para a direita, mas o seu vetor força é para a esquerda. Então, aqui há um ângulo. Aqui há um ângulo entre o vetor direção e o vetor força. Que ângulo é esse? Um ângulo de 180 graus. Então, o trabalho desse cara ficaria... Trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno de 180 graus. Só que o cosseno de 180 graus, ele é menos 1. Então, esse trabalho ele vai ser menos força vezes distância. É um trabalho que vem de forças como a força de atrito, que ele é uma força contra o movimento. Perceberam? O movimento está para a direita, mas a força está para a esquerda. Isso é uma força contra o movimento. Então é exatamente, escrachadamente, o exemplo da força de atrito. Tudo bem, pessoal? E aí, o último tipo de força é o trabalho, que eu nem vou dar o nome desse trabalho, mas o nome desse trabalho eu vou colocar aqui como trabalho perpendicular, para não deixar claro o que está acontecendo. Então imagine que eu tenho um corpo, de novo, querendo se mover para a direita. Um corpo, de novo, querendo se mover para a direita. Ele se move para a direita, tá? Na horizontal aqui. Só que, então, há aqui uma... Vou nem colocar assim, porque parece que está tendo uma força, mas esse corpo está se movendo para a horizontal. E eu estou tentando analisar qual é a ação da força-peso sobre esse corpo. Porque ele é um corpo, então ele tem força-peso. Aí eu pergunto, qual a ação da força-peso sobre esse corpo? Bom, vamos tentar analisar, né? O que é o trabalho? Trabalho, ele é... Aqui vai ser o trabalho da força-peso, ele é... Aqui nesse caso, né, ele vai ser força vezes distância, vezes o cosseno de θ. Só que a direção desse movimento é uma direção na horizontal. Então, a direção desse movimento é uma direção na horizontal. Enquanto a força-peso está na vertical. Então, aqui há um trabalho na perpendicular. Então, o ângulo entre a distância e a força é 90 graus. Só que, opa, vai ficar força vezes distância vezes o cosseno de 90 graus. Só que o cosseno de 90 graus ele é zero. Então, o trabalho de uma força perpendicular, aqui o trabalho da nossa força-peso, nesse exemplo, o trabalho é zero. Por que eu estou dizendo que nesse exemplo? Porque eu posso ter um trabalho da força-peso feito da seguinte forma. Imaginem que eu tenho uma bolinha que cai para o chão. Essa bolinha vai cair pela ação da força-peso. Então, a distância está para baixo, a direção de queda é para baixo e a força-peso está para baixo. Na real, isso daqui vai ser um trabalho motor, tá? Porque tanto o peso quanto a distância, né, estão sobre a mesma direção e sentido. Tá vendo como é uma análise sempre de contextos? Então, esses são os tipos de trabalho que a gente conhece. Isso é trabalho, força vezes distância, de maneira geral, força vezes distância vezes o cosseno de θ. Na próxima aula, nós vamos ver como esse trabalho age sobre uma grandeza chamada energia cinética. Eu espero você lá.
lá no vídeo 2. Tchau, tchau e até a próxima.